Olá, gente, tudo bem? Então, mais um podcast Pode Vir com a Josi e hoje eu estou com uma convidada. Gente, eu tô tão feliz de ter ela hoje, porque eu quero contar pra vocês. Eu conheço ela há algum tempo, mas pessoalmente eu nunca tinha visto com ela. E eu vou falar pra vocês, vou confessar, foi estratégico ter esse podcast com ela. Depois eu vou chamar ela aqui pra vocês, porque ela é uma pessoa que online ela já irradia luz. A hora que eu vi ela e pude abraçar, sentir a energia dessa mulher foi contagiante. Depois eu vou apresentar ela para vocês. Então, gente, nosso 15º podcast. E hoje vai ser um dia assim bem leve, bem gostoso esse podcast assim, que a gente vai ter muita história bacana. Mas lembrando, né, dos nossos parceiros, né, da loja Trânsito, Lança Perfume, My Favorite, Amarante, Código Zero, que é a nossa marca masculina, Jimmy também, que é uma marca de jeans maravilhosas, B27 e outras marcas que nós temos lá esperando por vocês, para você ter aquela experiência no nosso provador e sair de lá mais linda do que você entrou. Porque trânsito vende para mulheres de bom gosto, né? Então vocês e homens também, porque não, né? Tem que lembrar dos homens agora. Então, gente, ó, o nosso QR Code está aqui. Entra aqui na nossa loja online, acesse ali, conheça mais os nossos produtos e pode chamar uma consultora que ela vai dar uma atenção especial para vocês. E eu quero então apresentar a minha maravilhosa pastora Daiane, que eu acho que muita gente fala, porque eu falo muito de ti nas lives, a gente se conhece. Sim, Que prazer te ter aqui, Dai. prazer é meu, né? Quero dizer para ti que é com muita gratidão, né, que eu venho aqui e um prazer enorme, imenso também te conhecer pessoalmente. E já faz tempo, né, Já faz. que eu tô para ir ali conhecer tanto a você quanto as meninas também da loja e é assim, para mim está sendo muito bom essa tarde aqui hoje, passar um pouquinho da minha história, um pouquinho do que eu vivi, do que a gente vive no dia a dia e conhecer vocês assim que têm me ensinado muito também. Nós aprendido com essa mulher É, aí. e estou muito feliz mesmo de estar aqui hoje e compartilhar um pouquinho da minha história contigo. Ai, que bom. Então, a Dai, né, ela é pastora, né? Já estava contando aí para mim que faz 11 anos que ela já está nessa caminhada, mas há 6 anos, então, né, pastora, que está Isso. nessa missão, né? Que Deus orientou. Conta um pouquinho pra gente dessa história, como é que foi chegar até aqui. A minha vida cristã, né? Eu nasci num lar onde a minha mãe ela já ia à igreja, ela já era uma pessoa cristã. Então, eu fui criada debaixo desses princípios cristãos, né? Mas ter um encontro com Deus mesmo, conhecer a Deus mesmo, foi ali pelos meus 17 anos, que foi no momento em que eu conheci o meu esposo, né? E nós fomos juntos para uma igreja, conhecemos uma igreja e ali aceitamos a Jesus, Ai, que né? legal. E foi onde eu tive o meu primeiro encontro com Deus. Mas eu sempre fui criada debaixo de princípios cristãos, né? Pela minha mãe, pelo meu pai. Então, ali nos meus 17 anos, quando a gente decidiu caminhar junto, eu e meu esposo, a gente resolveu que a gente tinha que conhecer Jesus mais de perto. Então, Que foi legal, né? Uma pelos descoberta, assim, né? 17, 18 anos. E o mais interessante, assim, é que foi juntos, né? Que quando a gente decidiu que a gente ia namorar, que a gente ia ter um relacionamento, a gente também decidiu que deveríamos firmar o nosso pé na presença de Deus. Então, isso já vai fazer 20 anos. 20 anos já que vocês Isso. estão juntos? Que legal. E que a gente tem um ministério, né? Como você falou, eu sou pastora da Igreja Evangélica Vem o Teu Reino, fica ali na Santa Luzia. E com o ministério, a gente está há 11 anos, né? Que a gente está pastoreando esse ministério. E que a gente trabalha mesmo, que a gente está na igreja trabalhando como pastores da igreja, integrados na igreja, trabalhando só com isso, fazem 6 anos. Então, assim, é muito gratificante, sabe, Josi, saber que tu trabalha por algo, assim, muito maior que tu, né? Nossa. Um chamado, assim, que Deus tem, que tu tens uma promessa, que tu sabe que onde que tu tem que chegar e tu sabe aonde que tu tem que direcionar as pessoas para chegar também e que tu sabe que vai chegar porque Deus é contigo, porque foi Ele que te prometeu e tu sabe que sobre a tua vida tem um chamado e Deus ele é fiel para cumprir aquilo que Ele promete. Então só depende da gente, E né? é um propósito, né, Dai? É, É um propósito que Deus tem, né? É que nem assim, ó, quando foi da loja, assim, eu disse, Senhor,
Mas assim, eu me sentia nada, né? Que propósito que tu tem? Quando eu entendi o propósito de Deus sobre o meu, que era um negócio, porque na realidade ele não é meu, eu cuido para ele, né? Porque ali tem um propósito a loja, não é só vender roupas, a gente, né, é muito além disso. Verdade. Quando eu entendi isso, começou a ficar mais leve. E só que, claro, né, não deixa de ser um negócio, né, daí tem os princípios. Aprendi muito com Deus, tipo, antes eu cuidava de tudo do meu jeito, hoje eu aprendi a ser orientada por Ele, então não tomo mais as minhas decisões. Quem me conheceu, né, faz 9 anos que eu tenho a loja, disse, Josi, como tu mudou, né? Disse, não é que eu mudei, é que eu só entreguei a quem que tem que me direcionar. Eu botei o gerente correto, né, na minha vida, que foi Deus. E claro que é uma decisão ter um negócio, né? Mas como que é ter essa decisão? Como é que é? Porque assim, ó, lida com muitas vidas, né? Porque na realidade vocês, né, tem um momento assim que vocês são meio que decisivos às vezes na vida, né? Tem pessoas que estão passando por dificuldades financeiras, né, em casamento, familiar, então tem muita coisa, né? Sim. É uma responsabilidade bem grande, né, Dai? É uma responsabilidade muito grande, né? A gente está ali como liderança, a gente está ali para liderar, né, um povo, só que a gente faz tudo debaixo, né, de oração, tudo debaixo dos princípios bíblicos, tudo debaixo daquilo que o Senhor ele já deixou, né, Josi? Eu até digo para ti assim que quando eu te conheci, né, algo que me impactou muito foi a questão da espiritualidade, né? Até hoje eu conversava isso com o meu esposo, porque eu disse para ele, eu queria levar um presente, né, para dar para a Josi como já me dá livro, quero mostrar o livro que eu ganhei. como é a primeira vez que a gente vai se ver, eu queria levar, né, algo para dar para ela e eu vejo assim que ela gosta de ler. Daí eu falei para ela, eu vou dar um livro para ela, daí ele disse, mas ela Daí, sabe que eu aprendi a ler? Deus me ensinou até isso. Aprendi, né? Deixa eu botar aqui um pouco. Gente, eu amei. Olha só. Mulheres com espadas. Eu vou ler ele e depois vou compartilhar. Muito bom esse livro, amei. vai edificar bastante a tua vida. Amei, obrigada. E ele acabou me perguntando, né? E ele disse assim, mas ela conhece Deus? Ela é cristã? Daí eu até falei para ele assim, brincando, né? Eu disse para ele, olha, ela conhece muito Deus. Eu vejo assim, porque quando eu te conheci, foi numa live, né, que eu abri ali, a live da Trânsito, e eu vi, já estava no final da live. No final da live eu vi tu fazendo uma oração. E eu lembro que tu estava assim, né, e ali tu fez uma oração junto com uma outra que eu não lembro quem estava junto contigo. E aquilo ali me mexeu muito comigo, sabe? Porque eu nunca tinha visto uma live, né, num tempo de pandemia, onde as pessoas encerravam a live fazendo uma oração em agradecimento a Deus pelo processo que estavam passando, que foi difícil para todo mundo, né? E aquilo ali mexeu bastante comigo e foi a partir dali que eu comecei a assistir as lives. E hoje eu ainda comentava com ele, eu disse, ela é mais cristã do que muitos cristãos, como a gente fala, né? Mas eu confesso para ti que fiquei apaixonada assim pela tua vida espiritual, né? E é tão pequenininha ainda, ela é tão miudinha ainda, mas faz muita diferença, sabe? E eu acredito assim, Josi, que tu é uma mulher extraordinária. Tu foi levantada assim para levantar outras mulheres. E quando Deus me levantou foi com esse propósito, sabe? Lá no começo da minha caminhada, do começo do ministério, como eu te falei, assim, teve processos que eu passei que eu não entendia o porquê que eu estava passando, mas cada processo que eu passei, eu comecei a entender lá na frente o porquê que eu passei por aquilo. Não no momento que eu estava passando, mas depois que eu passei, assim, o Senhor pôde me ensinar. Tu passou por aquilo, porque hoje tu estás trabalhando com pessoas que vão chegar até ti e vão dizer, eu estou passando por isso. E tu vai poder olhar para trás e dizer, eu já passei por isso. Nossa, isso é muito forte, né? Eu já passei, eu posso te dizer que tu vai conseguir vencer assim, assim, assim. Então, vai ficar mais fácil. Então, muitas coisas que eu passei e que eu passo hoje, eu consigo entender que é propósito de Deus. Nada, sabe, nenhuma vírgula, nada. Como a gente costuma dizer, nenhuma folha da árvore cai sem a permissão dele. Sem que ele diga que caia, sabe? Nem um fio de cabelo da tua cabeça vai cair sem que ele permita. Então, eu consegui entender ao longo do meu ministério isso. Que cuidar de pessoas exige muito, né? Tu tem que
saber o que tu fala no momento que tu fala, né? Algumas coisas que tu fala pode ser usada contra ti. Então, a pessoa ela tá emocionalmente às vezes muito abalada. Então, tu tem que saber em todas as ocasiões como se portar diante da situação, né? E eu digo para ti assim, ó, que é um crescimento diário, sabe? É dia após dia. Eu acho que assim como na tua loja também é assim, né? Todos os dias tu aprende alguma coisa, todos os dias tu cresce um pouquinho, e trabalhar com pessoas é difícil, né? Não é fácil, porque cada um tem temperamento, cada um tem um jeito, e só que eu agradeço a Deus por Ele ter me colocado nessa posição, porque além de eu poder ajudar, eu digo para ti que eu sou muito mais beneficiada do que eu beneficio os outros, sabe? Eu acredito que a gente aprende muito mais do que a gente passa, até, né, compartilhando, assim. E quando eu comecei a fazer, porque assim, ó, é muito difícil para quando a gente tem esse lado de Deus muito forte, porque Deus na nossa vida, ele não é um patrocínio. Ele é uma essência que a gente... Quando a gente segue, não adianta. É mais forte do que a gente. E, às vezes, colocar isso de uma forma em que as pessoas não olhem de uma forma comercial. Porque Deus não é comercial. Ao contrário, quem me conhece, né, sabe que para mim Deus é em primeiro lugar. Eu vou falar dele se tu estiver na loja, se tu estiver em casa, se tu estiver com qualquer... Até em todos os momentos eu vou falar dele. Porque ele é a essência da minha vida. Tudo que eu faço é direcionado. Só que, às vezes, trazer Deus de uma forma suave... E é muito complicado. E quando eu comecei a fazer a parte ali, né, de oração, eu disse, Senhor, pelo amor de Deus, como que eu faço? Porque eu não quero que isso me ajude a vender. Não, eu quero que seja um complemento. Porque se tu me botou esse propósito, que é para eu ter uma loja, para ali trazer mais o teu nome, a tua palavra, esse teu carinho que tu tem por todos nós, porque eu me sinto muito acariciada por Deus, então que tu faça de uma forma que seja leve, né, que as pessoas não interpretem de uma forma diferente. E daí eu comecei a fazer a parte da oração na parte do final. Foi. Porque daí, e confesso que às vezes alguns momentos passa despercebido, porque a nossa intimidade com Deus, a gente às vezes muda, né? Hoje eu estou fazendo devocionais, né? Então, a gente vai mudando vai também, né? Que é o conhecimento, né? Mas vou te confessar que estar nisso, a gente é muito avaliado. Porque a Dai, como que a Dai vai errar? Imagina, a pastora Daiane, né? Como que ela fala aquilo? Uma pastora. Então, só que esquece que existe a Daiane antes de ser a pastora, né? Estamos em aprendizado, né, Dai? Até que, antes de começar, né, tu perguntou como que tu deveria me chamar. E se era de pastora, Daiane, ou de Dai, né, como que eu gostaria. Eu tive um pastor que, antes de a gente exercer esse ministério, ele sentou com a gente para conversar, né, ele que mentoreava a nossa vida, e ele que disse pra gente, sabe? Ele falou, ó, eu quero deixar bem claro para vocês que antes de tu ser a pastora Daiane, tu és a Daiane. Tu és uma pessoa, tu tens a tua vida particular, tu tens a tua vida sentimental. Então, antes de tu ser uma pastora, tu és a Daiane. Antes de ser o pastor Maicon, tu és o Maicon. Então, assim, eu digo para ti que eu não me importo, sabe, de títulos, de me dizer, tem que te chamar de pastora, preciso te chamar de senhora porque tu é uma pastora. Não. Eu respeito. E eu, assim, eu digo, fica à vontade, sabe? Me chama como tu achar melhor, porque eu entendo isso, né? Que diante de Deus a gente é filho, né? Todos nós somos filhos, né? E quando a gente diz, quando a gente está na congregação, independente de quem esteja ali, claro, tá ali uma autoridade, o prefeito tá ali, com certeza a gente vai ter todo um respeito, só que ali dentro da congregação a gente é todos filhos, né? A gente foi chamado ali para ser filho, a gente é todo mundo igual ali dentro. E eu digo que isso aí faz a gente crescer todos os dias um pouquinho por isso, né? Porque quando tu pega um título e tu agarra nele, Josi, é mais fácil de tu ter uma decepção mais rápido, de tu se decepcionar com algo mais rápido. E aquilo que tu comentou ali, a gente passou por um processo, eu e meu esposo, a gente sabia que a gente tinha um chamado, né, que a gente tinha um chamado da parte de Deus, só que chegou um período assim da nossa vida espiritual, né, nossa vida cristã, que a gente acabou se ferindo com algumas pessoas, magoados com algumas pessoas, porque tu sabe que quando tu caminha muito perto, tu começa a ver, né, os defeitos, então, se tu não está muito firme, assim, tu acaba desanimando de tudo. E teve um processo, assim, que a gente decidiu que nós não íamos mais trabalhar
trazer as coisas para Deus, assim como a gente fazia. A gente vai ir, a gente vai estar na igreja, vai continuar servindo a Deus, só que a gente não vai mais cuidar de pessoas, sabe? A gente vai... Vamos Nossa, ficar a decepção acho que paradinho. foi grande, né? Quando E a gente pensava assim, vamos chegar na igreja, vamos sentar lá na última cadeirinha e terminou o culto, a gente vai para casa e a nossa vida agora vai ser isso aí. Para que não haja mais decepção, né? A gente vai agir assim a partir de agora. E a gente tentou. Vamos dizer que ficamos ali uns 8, 6 meses tentando viver no anonimato. Só que quando tu tens um chamado, né? Quando tu tens um propósito, né? Que está sobre ti, sobre a tua cabeça, que foi Deus que decretou, não foi mais ninguém, tu não consegue. Então, a gente começou a ir para a igreja, tentar ficar no anonimato. Meu marido, ele prega a palavra de Deus muito bem, assim, né? Ele tem esse dom, esse talento de ministrar a palavra do Senhor. Então, chegou um tempo assim que, quando viu, a gente já estava fazendo todas as coisas para Deus de novo. Já estava cuidando de jovens, já estava falando das coisas de Deus novamente. E Deus acabou nos tratando, sabe? Quando a gente viu que estava no meio já fazendo aquilo que Deus chamou para a gente, que era para ser feito, né? Só que como a gente estava meio decepcionado, a gente acabou achando que tinha que parar e a gente foi tratado naquilo ali, sabe? Voltando a fazer o que tinha que ser feito. Então, não adianta fugir do propósito. Não adianta querer fugir do chamado. É pior. E a mão de Deus, quando a gente não obedece Ele, a mãozinha dele eu digo que é pesada. E eu tive, assim, um processo, né? Que até tinha comentado contigo que eu gostaria muito de compartilhar. Porque foi algo assim que um propósito que eu fiz com Deus de aonde eu fosse falar, seja sobre mim, sobre o ministério, eu iria testemunhar daquilo que ele fez assim na minha vida, né? Eu tive o meu primeiro filho, né, com 19 anos. Hoje ele já tem 20 anos. E quando o meu filho nasceu, né, a gente era muito novo, eu e meu esposo, então eu morei com a minha mãe, morei com a minha sogra. E a gente planejava, sim, ter um outro filho, só que quando o meu primogênito fosse mais velho. E quando ele estava ali mais ou menos 12, 13 anos, eu descobri que eu estava grávida, que eu ia ter um segundo filho. Não tinha sido planejado, né? Aconteceu. E a gente ficou muito feliz, né? Porque a gente planejava quando ele tivesse uns 15 anos, mas já que aconteceu, né? A gente ficou feliz demais. E eu fui, né? A gente queria uma menina, porque eu já tinha um menino, então, para depois encerrar a fábrica, a gente vai tentar uma menina. Um casal. Mas não foi o que aconteceu, né? Eu fui, fiz ultrassom, tudo certinho. Era um outro menino, o Arthur. Deus me concedeu essa graça. Só que na gestação do Arthur, eu comecei a perceber que foi uma gestação totalmente diferente da primeira gestação que eu tive. E eu comecei a ver que o meu humor foi diferente, eu mudei, né? Eu sou uma pessoa muito tranquila, sou uma pessoa muito divertida. Quem caminha comigo sabe o quanto assim eu gosto de brincar, o quanto eu sou calma. E eu vi que eu mudei, sabe? Na gestação, assim, eu fiquei irritada, eu fiquei totalmente diferente. E quando foi ali de 4 para 5 meses, eu comecei a perceber que algo não estava bem comigo, né? Eu comecei a inchar muito, os meus pés incharam bastante, assim, o meu rosto. E a minha mão, assim, eu tive que tirar o anel porque estava trancando tudo. Nossa, inchei, assim, e foi muito de repente. E quando foi ali na 26ª semana de gestação, eu fui fazer o meu pré-natal. E quando eu cheguei, né, para fazer o pré-natal, eu estava fazendo pelo SUS, e eu fui para fazer, ela falou, olha, a tua pressão está muito alta. E a gente vai ter que controlar essa tua pressão. A outra vez que tu veio fazer o pré-natal, ela já estava um pouquinho alta e hoje ela está um pouquinho ainda mais alta. Então, nós vamos tratar desse assunto um pouco mais de perto e vamos começar a acompanhar com medicação. E ali eu comecei a fazer um tratamento. Ela me deu a medicação, só que eu via que cada vez mais eu não tinha outros sintomas, né? Tipo, as pessoas que têm a pressão alta, né? De repente a cabeça, né? Dói, esquenta o rosto. Não, eu não tinha nada disso. Eu agia normal, só que eu me sentia inchada, assim, né? Fiquei com um nariz enorme, fiquei totalmente deformada. Sim, inchaço mesmo. Assim.
quando foi ali eu fiz uma semana de tratamento com a medicação, eu retornei na médica e quando eu voltei nela, a minha pressão estava altíssima. Daí ela falou assim, olha, Daiane, tua pressão está muito alta, eu vou fazer um memorando aqui, vou te encaminhar para o hospital para ver o que elas podem fazer lá por ti, porque eu não estou conseguindo controlar ela com a medicação que eu tenho aqui. Então, vou te encaminhar para o hospital para eles fazerem um exame melhor, para ver o que eles vão poder fazer. Então, eu fui para o Hospital São José com o memorando que ela me encaminhou. Quando eu cheguei lá, eu estava com a minha pressão 23/19. Nossa, Dai. Tava Gente, que muito perigo. alta. E eu não sentia nada. Fui bem tranquila, assim. E daí, quando eu cheguei lá com essa pressão, eles já se desesperaram, né? Daí Isso viram... estava de 5 meses? Isso. 5 meses. Aí eles viram um memorando encaminhado pela médica dela, falou, ó, tu vai ficar internada, né? A gente vai deixar tu aqui em observação e a gente vai fazer uns exames contigo, tudo, depois a gente vai ver o que que faz. E eu fiquei internada naquela noite, daí fizeram bastante exames, né, de sangue, urina, tudo, e a pressão não baixava, eu no soro. Quando foi no outro dia pela manhã, eles me encaminharam uma médica, bem conhecida aqui em Criciúma, e essa médica, ela chegou, né, eu estava deitadinha ali, e ela chegou e bateu assim em mim, ela disse, Daiane, a gente vai fazer uma cesárea, vamos ter que tirar o bebê. Nossa. Aí, na hora, assim, eu não entendia, porque a primeira gestação foi tudo muito tranquilo, né? Ganhei no prazo certo. Então, naquele momento ali, eu não entendi nada, como ia ser, como ia acontecer. Aí, ela só chegou e disse, a gente vai fazer uma cesárea, tava ela e 2 estagiárias, e a gente vai tirar o bebê porque a tua pressão não tá baixando e é pré-eclâmpsia. Então, a gente vai preservar pela tua vida e a gente vai retirar o teu bebê, o teu menino. E daí, na hora, assim, eu olhei para ela e disse, tá, mas e daí como que vai ficar? Ele vai sobreviver? Ela disse, não, a gente vai priorizar por ti. A gente não sabe se ele vai sobreviver. E nós não temos incubadora aqui disponível, então a gente vai priorizar pela tua vida, já estão vindo para te preparar. Na hora, assim, foi um baque, né? Nossa. E já começou a sangrar o meu nariz, eu lembro que era bem no horário de visita, e daí estava chegando meu marido, minha mãe, e o meu nariz sangrando, assim, porque eu fiquei muito nervosa, né? Eu disse, como assim? Ela vai tirar, o meu filho não vai sobreviver, e, né? Não perguntou para ninguém, simplesmente. Aí a estagiária ficou ali, tia, calma, porque elas viram que eu fiquei muito nervosa, né? Elas, fica calma, vai dar tudo certo, fica tranquila e tal. Eu disse, mas aí como que vai acontecer, assim, o meu filho, ele não vai sobreviver, porque não tem incubadora, daí, porque 5 meses, né? De 5 para 6 meses. Gente, eles... Não tem? Aí ela falou assim, não, a gente vai ver o que vai fazer e tal, elas que me acalmaram. E nisso a família chegou, daí foi passado para eles, daí deu uns 15 minutos, chegou a diretora do hospital. Daí ela chegou, ela disse, Daiane, eu vim te dar uma boa notícia, que a gente conseguiu uma vaga para ti em Tubarão, no Hospital Nossa Senhora da Conceição, e nós temos uma vaga lá de uma UTI neonatal disponível para o teu bebê. Então, a gente vai te encaminhar lá e eu já consegui também um SAMU, que é ele que vai estar te levando, porque a tua pressão está muito alta. E eles vão estar te encaminhando para lá e lá eles vão resolver a tua situação. Eles vão fazer uma cesárea, vão tirar o bebê e, pelo menos, o bebê vai ter a possibilidade de conseguir sobreviver. Aí eu fiquei um pouco mais tranquila, né? Mas daí fui... 5 meses? Aí eu fui, né? Fui para Tubarão com o SAMU, minha família foi me acompanhando. E quando eu cheguei lá, assim, foi totalmente diferente. Eu digo assim que aquele hospital foi direcionado por Deus, assim, para a minha vida, sabe? Todas as pessoas lá que trabalham lá, assim, foram anjos de Deus mesmo na minha vida, assim. E eu cheguei lá e quando a médica me atendeu, eu já bem desesperada, né? Eu falei para ela, tá, e daí vão tirar, vão fazer uma cesárea, e daí como é que vai ser? Daí ela falou, mãe, a gente não vai tirar ninguém. Quem falou que vai tirar o quê? Eu disse, não, falaram que vão fazer uma cesárea, né? E vão tirar o meu bebê, porque eu tô com a pressão muito alta. Ela disse, não, não vamos tirar ninguém. Nós vamos esperar, nós vamos ver, fazer ultrassom, vamos fazer outros exames, e depois a gente vai ver o que vai fazer. Daí eles fizeram ultrassom, começaram a dar medicação mais forte, e nisso ela disse, nós vamos esperar, tu vai ficar aqui internada, não vamos fazer cirurgia hoje, e vamos te acompanhar todos os dias fazendo um ultrassom, todos os dias a gente vai te levar para fazer, para ver como que está o feto. E cada dia que o bebê ficar, né, no teu ventre equivale a 7 dias aqui fora.
Então, um dia aí dentro equivale a 7 aqui. Então, mas quanto mais a gente deixar ele aí, melhor vai ser para ele. E eu fiquei muito mais tranquila, né? Fiquei muito mais calma, assim, aquilo ali foi um remédio, assim, para minha alma, sabe? E nisso eu fiquei ali, e quando foi na sexta-feira, eu cheguei lá numa segunda, foi na sexta-feira, ela foi fazer um ultrassom, e nesse ultrassom, né, como eu fazia todos os dias, eu pude perceber na tela que tinha algo diferente. Eu vi que tinha umas luzes, assim, diferentes, que a gente não entende, né? Que brilhavam, assim, daí a médica que fez, né, ela disse, eu vou estar te encaminhando para o médico e ele vai te chamar para conversar. Daí eu fui para o quarto e depois o médico chegou e ele falou, ó, a gente vai ter que fazer a cesárea hoje. Não temos mais como segurar o bebê aí dentro, porque ele está em sofrimento fetal, né, a tua pressão por ela está muito alta, acabou que a tua placenta está meio que cozinhou, então está grudada nele, ele não está conseguindo desenvolver, então a cabecinha dele está, né, meio que tudo colado nele ali, ele não está desenvolvendo e vamos acabar prejudicando o crescimento do teu bebê, ele está sofrendo. Então a gente vai tirar ele e vamos encaminhar ele para a incubadora e vai ficar tudo bem. Daí ela disse, mas tem que ser agora. Daí foi muito rápido, não tinha ninguém comigo. Meu Deus. E em todo esse processo, Josi, eu sempre me questionava, sabe? Eu perguntava para Deus, Senhor, eu sei que tu pode todas as coisas, eu sei que tu pode fazer milagres, eu sei que se tu quiser agora, nesse momento, tu pode deixar que eu vá até o final da gestação. E eu sempre entregava nas mãos de Deus, né? E quando ela falou assim, tem que ser agora, pega o teu celular, já vem avisando o teu esposo no meio do corredor mesmo, porque tem que ser agora. Nossa. E eu fui assim para a sala de cirurgia, avisei o meu marido, e ele veio, ele foi de Criciúma para lá, e ela fui ali, fiz a cesárea, né? Tiraram o bebê, eu não ouvi chorar, imagina, né? E ele nasceu com 5 meses? ele nasceu com 700 gramas. Gente, menos que um quilinho de açúcar de feijão. E ele nasceu com 29 centímetros. E daí de 700 ele sempre perde o peso, né? Porque eles nascem inchadinho, daí ele foi para 620. Meu Deus. E ela tirou, daí quando ela tirou, ela falou assim, mãe, tu viu ele chorar? Eu disse, não ouvi. Ela disse, ele chorou igual um gatinho, mas ele chorou. Então, já levaram ele para botar na incubadora e tal. E eu, como ela falou que chorou, eu disse assim, beleza, ele chorou, né? Então, ele tá bem. Porque eu nunca tinha passado por uma experiência assim, né? E daí, ela disse, depois tu vai poder ir lá ver ele. E nisso, terminaram ali a cirurgia e eu fui para a recuperação. E o meu marido, quando ele estava indo me ver, era muita chuva. E tem uma ponte ali em Tubarão, que quando ele foi passar na ponte, ele acabou levando um acidente. Tava ele e o meu filho, acho que por estar muito nervoso, né? Tudo isso na hora da cirurgia ali, eu fazendo a cirurgia. Gente, e daí deu perca do carro, porque ele bateu, né, no caminhão, e depois, além de ele bater no caminhão, outro carro bateu nele. Só que não aconteceu nada com ele e com o meu filho. Ele saiu ileso. Né, mas a gente ia precisar muito do carro nesse momento. Então, ele chegou lá, né, além de receber a notícia que o filho tinha nascido, né? Ele ainda tinha que me dar uma notícia que não ia ser nada agradável, né? Então, tu imagina a situação. E daí ele chegou, também nunca tinha passado por isso, né? E a primeira coisa que ele fez, né, eu ainda estava me recuperando, ele não podia me ver, ele foi ver o bebê, né? E quando ele foi ver o bebê, né, ele conta assim que foi algo muito chocante, né? Até se tu conversa com ele hoje, ele... Gente, é um ratinho, né? É um ratinho, muito pequenininho. E ele fala assim, né? Era uma pele transparente, sabe, Josi? Tu via todas as veinhas, via o coraçãozinho pulsar, não tinha nenhum cabelinho ainda. Mas, gente, ele começa a formar... E quando ele disse que chegou, assim, para ver, porque daí eles entubaram ele, né? Ele disse que era um tubo pela boquinha, era um tubo no narizinho, eles tinham que pegar, como não tinha veinha, eles tinham que pegar pelo umbigo. Então, o soro era no umbigo. E ele disse que quando ele viu, assim, ele ficou chocado, né? Ele disse que foi uma cena muito impactante, assim, quando ele viu essa situação. E ele disse que olhou, assim, e a médica já veio para conversar com ele. E a médica, a orientação que ela deu, porque hoje eles são muito sinceros, assim, né? Com relação ao diagnóstico, hoje eles não enrolam mais. Eles falam aquilo que tem que ser falado, né?
na hora ali deu. Doa que doer, não... E ela falou para ele, ela disse, pai, o teu filho é prematuro, como tu estás vendo, então a gente vai te orientar nesses 10 dias, nem registrar ele, vamos esperar esses 10 dias, porque ele tem 20% de chance de sobreviver. Meu Deus, 20%? Ela disse, e se ele sobreviver, ele vai ficar com bastante sequelas. Então, ele tem 20% de chance de sobreviver. Aí ele disse que naquela hora ali, ele disse que desabou, né? Nossa, o chão de certo se abriu, né? Ele disse assim, o mundo caiu na minha cabeça e ele disse que foi pro corredor e daí se ajoelhou ali mesmo e ele disse que começou a chorar em desespero. E não podia contar muito comigo, porque sabia que eu também estava numa situação, né, bem delicada. E eu sei que daí eu fui pro quarto, né, e ele chegou lá, assim, com uma cara bem de paisagem, né, não podia me falar muita coisa, mas já me preparou, né. Ele disse, ó, daqui a pouco tu vai lá ver o bebê, a hora que tu puder levantar, e não é nada agradável, né, vai ver, assim, é bem difícil a situação, nunca tinha visto antes. E eu não queria ir. E eu não queria ir, daí ele falou, a médica falou que eu não posso registrar, que eu tenho 10 dias, esperar 10 dias, porque ele tem 20% de chance de sobreviver. E a hora que ele falou aquilo ali, assim, entrou como se fosse uma flecha, sabe, no meu coração. Rasgando tudo. E ele falou, daí ele disse, e se ele sobreviver, ela disse que ele vai ficar com muita sequela. E na época tinha uma menina que estava comigo, né, e uma discípula minha, e ela lembra até hoje, assim, ela disse que algo que impactou muito ela foi quando eu falei para ele, eu disse assim, não, se for para eu ficar com o meu filho com sequelas, eu não quero. Eu quero que Deus leve ele, eu não quero ver ele sofrendo, eu não quero uma família inteira sofrendo, não quero ser egoísta a ponto de dizer assim, ó, eu quero meu filho aqui do jeito que ele tiver que ficar. Não. Eu quero ele aqui perfeito. Deus disse que ia me dar um filho, um segundo filho, já era promessa de Deus. E quando Deus disse que ia me dar, ele disse que ia ser um profeta de nações, de multidões, e eu quero esse profeta, essa pessoa que o Senhor disse que ia me dar, eu quero ele perfeito. Deus disse que ia ser perfeito. E ela disse assim, a hora que tu falou, eu digo, meu Deus, que forte isso que ela está falando, de não querer. E foi assim algo que eu coloquei, sabe, para a minha vida. Eu disse, eu não quero o meu filho com sequelas, eu quero ele perfeito. E eu coloquei diante de Deus, Senhor, se for para ter o meu filho com sequelas sofrendo do meu lado, eu sofrendo todos os dias, como eu pude já acompanhar muitas pessoas assim, eu não quero, Senhor, leva ele para ti, porque eu não quero. E quando eu fui ver, né, foi uma cena assim muito chocante. Nossa, imagina. Quando eu entrei assim na UTI, que eu olhei para ele assim, nossa, eu disse, meu Deus, nunca tinha passado por aquilo. E eu olhei para ele e as meninas que cuidam lá, para elas é tudo muito normal, né? Porque elas trabalham, né, com isso, né, todos os dias. E eu comecei a chorar e ela disse, mãe, por que tu tá chorando? Porque estás feliz? Eu disse, como que eu estou chorando porque eu estou feliz? Estou vendo meu filho nessa situação, como que eu posso estar feliz? Ela disse, não, tu tem que chorar de felicidade, porque ele está vivo, ainda tem um fôlego de vida. E ela começou a tentar me acalmar. Mas quando eu saí dali, que eu vi toda aquela situação, né, eu não podia pegar o meu filho, né, não podia pegar ele no braço. E quando tu quer, quando tu nasce o teu filho, tu quer o quê? Tu quer pegar, nossa, tu quer olhar todos os detalhes, tu quer ver a mãozinha, tu quer ver o pezinho, tu quer, né? E não podia nem tocar, né? Não podia nem mexer. E quando eu saí dali, eu falei para Deus, eu disse, Senhor, por que comigo? Né? Eu questionei a Deus, eu acho que quando a gente passa por processos assim difíceis, é a primeira coisa que a gente pergunta. Por que eu nasci? Por que eu disse, Senhor, por que comigo? Se eu sou tão correta em tudo que eu faço, né? Se tudo que eu faço é para ti, se eu cuido das coisas que são tuas, né? Até peço desculpa porque me emociono. Imagina, né? Que quem viveu sabe, né, Dai? Tem. Pega tem um lencinho aí, tá, Janinha? E assim, eu questionava a Deus, porque eu dizia, Senhor, eu cuido das coisas que são tuas, sabe? Eu cuido com tanto amor, eu cuido com tanto carinho. E por que está acontecendo isso comigo? E na mesma hora, Josi, assim, o Senhor, ele nem esperou, sabe, para me responder. Na mesma hora, assim, veio a resposta de Deus, assim, nítida no meu coração. E o Senhor, ele me disse assim, ó, por que tu acha que tu é isenta de passar por sofrimento? Nossa. Por que tu acha que
que és isenta de passar por isso que tu estás passando. Obrigada. Deixa eu deixar aqui quem... O negócio ficando meio nervoso. Ui, dele. E foi assim o que Deus me respondeu muito rápido, sabe? Deus falou para mim, por que tu acha isento? Eu dei o meu único filho, o único que eu tinha. Tu ainda tem um. E eu dei o único que eu tinha para morrer por vocês. Vocês pecadores que não mereciam. E tu se acha isenta de passar por isso que tu estás passando, com teu filho vivo ainda? Nossa, na hora, assim, eu digo, meu Deus, misericórdia. Eu me senti um nada, sabe? Quando veio essa resposta, assim, no meu coração, eu digo, como eu sou egoísta. E eu comecei a aceitar que era um processo de Deus para a minha vida. Eu disse, Senhor, se é um processo de Deus para a minha vida, eu aceito. Se eu preciso passar por isso, tudo que eu vou passar, porque eu sei, né, a médica falou que não ia ser fácil, eu disse para o Senhor, eu aceito então. Se é um processo teu para mim, né, se tu passou por coisas piores, perdeu o único filho, então eis-me aqui, eu falei para Deus. E digo para ti assim que não foi um processo fácil. Foram 3 meses muito difíceis da minha vida. Foram 3 meses que ele ficou na UTI. 3 meses que eu tive que estar lá em Tubarão, eu não podia dormir lá. Então, eu ia todos os dias, 6 horas da manhã, e eu voltava todos os dias, 8 horas, 9 horas da noite. E tinha que ir, e tinha dias que eu chegava lá e ele estava bem, mas tinha dias que eu chegava e ele estava mal. Só que eu consegui entender, assim, todo o processo de Deus, né? O mais difícil para mim, assim, foi o 3º dia, quando eles me deram alta e eles disseram, tu pode ir embora. E não levou o filho para casa? Aí eu disse, meu filho, não, teu filho vai ficar aqui. Tu vai embora, né? E o teu filho fica aqui, porque ele vai precisar se tratar. Então, assim, eu vim no carro muda, né? Eu não conseguia, assim, entender, eu não conseguia falar com ninguém. E eu vim, assim, porque quando tu tá grávida, tu sonha o quê? É ganhar. Nossa, É vir para casa, né? Curtida. Botar no berço, é curtir as roupinhas, coisa que até ali o 5º mês eu tirava todo dia a roupinha da gaveta, eu olhava, eu cheirava, eu botava o cheirinho, eu botava lá dentro de novo e imaginava aquele momento de ter em casa com a gente, né? De ver ali no bercinho, de ver dormindo, de ver tudo. E não foi o que aconteceu. Aí quando eu cheguei em casa, assim, que eu vi tudo, né? Já estava tudo, eu preparando tudo, né? E eu vi vi o bercinho dele, vi as roupinhas, vi tudo lá e eu não podia usar nada nele, né? E eu vim para casa e eu pensei, eu digo, meu Deus, o que vai ser de mim agora? Isso aí era um ponto de interrogação, porque eu não sabia se ia passar por esse processo e ia trazer o meu filho embora, ou se eu ia passar por esse processo e o meu filho ia partir. E daí ali eu comecei a minha trajetória, né, de um processo que o Senhor me amadureceu muito, assim, na fé. Que foi um grande passo para a minha vida ministerial, assim, de amadurecimento, foi por esse processo que eu passei. E tinha dias que eu chegava na UTI, né, no 4º dia, quando eu vim embora, ali no 3º, no 4º dia, no 5º dia, eu já estava lá no hospital, né, indo ver ele, né, e tinha que levar o leite, e por toda a situação, assim, o emocional abalado, não conseguia tirar leite, porque não tinha como, né, zero, né? Tomava remédio e não saía, e ele dependia muito desse leite, então é de grande importância também, né, já deixo aqui registrado a doação de leite, né, para quem consegue doar, assim, é muito lindo, só quem passa por esse processo de precisar. Porque quando era leite industrial, ele crescia tipo 1 grama por dia. Mas quando era o leite materno, ele crescia... José, assim, 10 gramas. Nossa, a gente fazia a festa. Gente. A gente soltava foguetes. 10 vezes mais quando era materno. Era materno. Ele engordava muito mais. Então, às vezes eu ia lá no banco de leite tentar tirar o meu leite, que eu não conseguia. Eu via as mães lá doando, né? Tinha mulheres lá que enchiam aqueles potes de vidro de café, né? Em meia hora elas enchiam, daí lá elas saíam, depois de tarde vinham de novo, e aquilo ali era lindo, sabe? A gente se alegrava em ver mulheres lá doando leite, porque sabia que o meu filho estava lá precisando, que era uma das pessoas que precisavam. Então, de grande importância quando
tem bastante leite, pode doar, né? Se tem um banco de leite na cidade, E às vezes poder a ir gente nem lá. presta atenção nisso, né? Porque às vezes tem mulheres que... Eu não tive muito leite quando eu ganhei minha menina, mas tem mulheres que têm muito, mas nem se Tem. atentam a isso, né? Sim. E podem estar ajudando outras vidas, né? E ajuda muito, né? Ajuda muito mesmo esses prematuros, assim, de UTI, é o que eles mais pedem, né? É porque é uma vacina para eles Sim, também, né? aham. Mas não é tão divulgado É isso, né, isso. Daine? E quando eu passei por esse processo, o Senhor, ele me amadureceu muito dentro da UTI. Porque cada vez que eu chegava lá na UTI, por mais que o meu filho ele não tivesse bem, né? Ele tivesse, às vezes eu saía, ele estava no oxigênio normal, mas no outro dia eu voltava, ele tinha sido entubado novamente, né? Então, tinha passado mal à noite, tiveram que entubar, ficava mais uns dias entubado, não ganhava peso. E quando eu chegava lá, às vezes com a minha dor, com o meu sofrimento, com aquilo que eu estava passando, eu tinha que deixar de lado, porque as mães que estavam lá dentro, a gente era em muitas mães lá dentro, e as mães que estavam lá, elas vinham me procurar. E elas diziam, Dai, eu queria que tu orasse lá na incubadora. Nossa. Hoje o fulano não está bem, eu cheguei, as notícias não foram boas. Embora o meu também não estivesse bem, embora a notícia que eu recebi também não fosse boa, eu tinha que deixar a minha dor de lado e eu tinha que ir lá na incubadora do filho delas, orar pelo filho delas, orar por elas. E eu vi assim que o Senhor, ele foi me amadurecendo ali dentro através desse processo que eu passei. Né? Consegui tocar o coração de pessoas falando de Jesus lá dentro. De pessoas que não conheciam a Jesus, que acabaram aceitando a Jesus dentro da UTI, que até hoje a gente tem um grupo, né, das mães lá, de 7 anos atrás, que a gente ainda se comunica. E, assim, uma fortalecia a outra. Mas, quando eu chegava lá, eu via, assim, que elas olhavam para mim de um jeito diferente. Sabe? E quando elas olhavam para mim, assim, de um jeito diferente, eu dizia, Senhor, eu sei que não é eu. Eu sei que é Tu. Sei, Deus, que é Tu que está aqui, que é Tu que está me usando através de tudo isso, porque não pode ser eu. E eu sempre dizia para o Senhor assim, ó, que eu diminua aqui dentro para que Tu possa crescer. E até através dos médicos, sabe? Eles diziam para mim assim, ó, Dai, tu tem algo diferente. Não pode, Dai, tu tem algo diferente, aonde tu toca é diferente, aonde a gente coloca o Arthur, na parte que a gente coloca o Arthur, a UTI fica diferente, então, assim, tu é diferente. E eu dizia, Senhor, obrigada, né? Obrigada, porque eu sei que não é eu. E tinha dias que eu chegava em casa, assim, desabava, eu chorava, 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 mas lá eu era tão forte. Sabe? Eu ficava tão forte, assim, lá dentro. O Senhor me fortalecia tanto que eu me sentia uma leoa lá dentro. Podendo ajudar os outros, assim. E sabendo que o meu filho estava ali e eu não sabia o que ia dar. Se ele ia sair bem, se ele ia sair mal. Eu sabia que eu estava passando por um processo. De todos os dias chegar lá e tu vê mãezinhas que, de repente, perderam o filho. Nossa, Né? quantas... Às vezes eu chegava lá e tinha um menino que ele se chamava Davi, que ele precisava, o meu menino precisava fazer uma cirurgia de coração e ele também. E quando eles chegaram com o diagnóstico, eles vieram para mim e eles disseram, a gente vai fazer a cirurgia do Davi primeiro e depois a gente vai fazer a cirurgia do Arthur. E eles levaram o Davi para fazer a cirurgia e eles fizeram. E quando o Davi voltou da sala de cirurgia, descobriram que ele tinha pegado uma infecção hospitalar. Nossa. Então, o Davi, ele permaneceu na UTI mais um tempo, acho que mais um mês, só que ele arrochou, sabe? Ele ficou todo roxinho. A mãe, para poder tocar, né, no Davi, ela tinha que se revestir toda de um equipamento, né, os médicos, tudo. E o Davi, ele acabou não resistindo, né? Então, foi assim, que quando eu ganhei o meu Arthur, foi o dia que ela ganhou o Davi também. Então, é uma das mães, assim, que hoje eu tenho bastante contato. Hoje ela já teve outro bebê, mas, assim, foi uma perca, assim, que eu vi que doeu muito nela, sabe? Ela gritava muito, eu já estava no quarto com o Arthur e quando eu vi os gritos, assim, eu logo imaginei que fosse ela. E ela recebeu a notícia, assim, o hospital inteiro parou, porque ela entrou em pânico, assim, ela tinha a certeza que ele ia sair dessa, que ela ia levar ele para casa. Ela era muito presente. E com o meu Arthur, quando chegou ali, perto dos 3 meses que ele estava de UTI, um médico, ele chegou para mim e ele disse, mãe, o Arthur, ele não deixa o oxigênio,
né? Então, só que aqui na UTI é um lugar onde ele pode pegar muita coisa aqui dentro, né? E a gente vai mandar o Arthur para o quarto ainda com o oxigênio. Se o Arthur ele não sair do oxigênio, porque ele viciou no oxigênio, ele acabou viciando, né? Muito tempo, dependente. E ele disse, a gente vai enviar ele para o quarto, assim, mandar vocês para o quarto. Se ele não deixar o oxigênio, a gente vai mandar o Arthur para casa usando o oxigênio. E quando ele falou que a gente ia para o quarto, eu saí decidida. Eu disse, eu posso tentar tirar no quarto? Eu fiquei tão assim, parecia que eu já era médica lá dentro, né? Sério. É uma força que a gente não sabe nem de onde que sai, E ele né? falou assim, olha, tu pode, se tu quiser tentar tirar, fica a teu critério. Daí me explicaram como é que eu podia fazer para tentar tirar, e eu fui para o quarto com ele. Foi uma semana sem dormir, de dia e de noite, eu tentando tirar o oxigênio. E eu disse, eu vou tirar o oxigênio, porque o meu filho ele não tem nada mais além de esse oxigênio que ele está usando, sendo que o diagnóstico dele era 20% de chance de sobreviver. E daí ele fez a cirurgia? Ele não fez cirurgia. Ai, ele não chegou nem Ele a não fazer, fez né? cirurgia. Eles fizeram o exame nele novamente, depois do que aconteceu com o Davi, e acho que ficaram mais cautelosos, né? E eles disseram, não, vamos esperar um pouco para ver, porque era um sopro que ele tinha, né? Então, a gente vai esperar, porque parece que tudo está desenvolvendo bem e que ele que o sopro vai fechar. Então, vamos esperar um pouquinho. E acabou que ele veio para casa com um pouquinho de sopro, mas que não era caso de cirurgia. Então, ele não fez nenhuma cirurgia, não foi preciso. E ele foi para o quarto, ele já estava com 2 quilinhos, já estava grandinho já. E quando ele foi para o quarto, eu decidi que eu ia tirar o oxigênio dele. E quando eu tirava o oxigênio, eles não deixaram o aparelhinho de saturação comigo, então eu não sabia em quanto que estava a saturação dele. E eu tirava o oxigênio e ele arrochava, daí eu botava o oxigênio de novo. Fazendo o testezinho. Fazendo o teste. E foi assim, dia e noite. Dia e noite eu tentando, até a menina que estava no quarto comigo, ela disse, olha, vocês trazem o aparelho, porque essa guria, ela não dorme, faz uma semana que ela tá assim, só cochilando, assim, pouco, e quem olhava para mim, assim, parecia que eu já tava doida, sabe? Imagina, sem dormir, Nossa. não comia direito, e só que quando foi, né, num sábado, eu lembro que de manhã eu disse, não, hoje tu vai sair desse oxigênio, tu não vai ficar com esse oxigênio, não vou te levar para casa assim, e tu vai sair do oxigênio. Antes de a gente ganhar alta, tu vai ter que estar sem ele. E quando foi no sábado, eu acordei e eu tirei o oxigênio e ele ficou e não arrochou. Foi um tempo que ele ficou bem grande assim e não arrochou. Aí eu coloquei, porque ele deu uma arrochadinha assim nos lábios, eu coloquei um pouquinho e eu disse, eu vou tirar de novo para ver o que vai dar, mas eu acho que eu não vou botar mais, não vai ser preciso. E daí eu tirei e depois dali ele não arrochou mais. Ele ficou bem. E a médica veio no quarto, que eles vinham mais assim nas 5 horas da manhã. Quando ela veio no domingo, ela falou, tá sem oxigênio. Eu disse, ele tá desde ontem sem oxigênio, ficou bem, então eu não coloquei mais, né? Elas estão vindo medir a saturação direto, tá boa. E ele conseguiu tirar o oxigênio. Ela, nossa, parabéns, mãe, e tal. Porque eu até entendi, né, que na UTI, como elas têm muita gente para olhar, elas não têm essa disponibilidade de ficar tirando, botando oxigênio e vendo a criança toda hora. Então, como eu fiz esse processo de uma semana e eu me dediquei a isso, foi onde eu consegui tirar esse aparelhinho. E deu ali 15 dias de que a gente estava no quarto, a gente recebeu a alta. Não. A gente Que recebeu vitória. a alta. Que alegria. Eu fiquei ali, foi bem final de ano, passei Natal, primeiro do ano, tudo lá no hospital. E para mim já era uma família, né? Imagina. Hoje, as meninas que cuidaram dele lá na UTI, eu chamo elas de mãe 2, né? Elas são a mãe 2 dele, porque quando eu não estava lá, né? era elas que estavam lá cuidando, né? Tratando, dando remédio, trocando fralda. Então, hoje são as mães 2 dele. Mas quando ele veio para casa, né, elas deram tudo por escrito. Ó, ele vai fazer fisioterapia, ele vai ter que ir na fono, ele vai ter que fazer vários procedimentos por ele ser prematuro. E quando eu comecei a levar o Arthur, né, para fazer, ele já era um milagre, né, da parte de Deus, assim, olhando e vendo que para quem tinha 20% de chance de sobreviver, estava perfeito. Não é? Né? E a gente levou ele no neuro, daí quando eu levei no neuro, ele saiu do hospital já com 3 meses, né? Então, imagina. Só que ele só tinha 2 quilos, como se quem tivesse nascido ali. Uma criança com 3 meses, ela já tem criança ali 5, depende de ser mais gordinha, até 8 quilos, mais ou menos. Ele saiu né? com 1,9 kg e pouco. Nossa.
E quando eu levei Menor ele... que quando nasceu. Foi. E quando eu levei ele no neuro para fazer o acompanhamento, né? O neuro disse, provavelmente a gente vai acompanhar ele bastante tempo, porque ele não firma as perninhas ainda e tal. E o meu marido disse, não, ele firma as perninhas. Ele, não, né? Ele não firma, ele é prematuro, ele tem esses 3 meses aí que vai ser sempre uns 3 meses de atraso. Daí o meu marido, não, ele firma, pegou, botou ele assim, em pezinho, e ele firmando as pernas, sabe? Deixando as pernas bem. E ele olhou, nossa, ele firma as pernas. Oh, ele falou isso aí, gente, é milagre de Deus. Nossa. E cada médico, assim, hoje ele tem 7 anos, o meu Arthur. O Arthur. Nosso... E até hoje, assim, cada médico que eu levo ele, que eles olham ali, que tem um diagnóstico que eles colaram atrás da carteirinha, né, do Apgar, de quando ele nasceu, tudo. Eles olham assim, eles olham pro Arthur e eles dizem, é a mesma criança? E eu digo, é a mesma criança. E tu tem foto daí, sim? Tem foto disso? tem depois a gente pode foto. colocar, a gente manda ali, agora a Jana vai me matar. Porque, nossa, ver, né? Sim, ver isso tenho muita foto, assim. O primeiro mês dele dentro da UTI, né? Elas fazem o mêsversário lá dentro, né? Cada mês é comemorado. Para te ter noção que no primeiro mês de aniversário, elas enchem de balão na incubadora e a menina do lado tinha levado um chapéuzinho de aniversário, ele cabia dentro do chapéu. Eu tenho a foto dele dentro do chapéuzinho. Ai, sério? Ele cabia dentro do chapéuzinho de aniversário, assim, daí batemos a foto do primeiro mêsinho dele dentro do chapéu. E quando eu peguei ele, Josi, pela primeira vez, eu só pude pegar ele depois dos 10 dias que ela havia falado, né, que ele não ia sobreviver. E depois, assim, quando eu fui embora, eu fiz a questão, sabe? Porque nesses 3 meses eu fui muito perseguida por essa médica lá, em Tubarão. Ela era muito mal amada, né? Sim, lá dentro, não acreditava. ela era conhecida como a dos diagnósticos errados, era ela. E eu fiz a questão de sair no dia que ela estava lá, de eu voltar lá com ele e mostrar para ela. Estou indo para casa com o Arthur, que tu falou que ele tinha 20% de chance de sobreviver, e se ele sobrevivesse, ele ficar com muitas sequelas. E eu levei o Arthur lá, sabe, bem arrumado, assim, de todo socialzinho, perfeito, bem bonitinho. Mostrei para ela, meu filho está aqui perfeito, só queria dizer para ti que existe um Deus que faz milagre, e esse meu filho aqui, ele é a promessa de Deus. O Senhor tinha prometido ele para mim, e eu sei que tudo que o Senhor promete é perfeito, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E eu mostrei para ela ele, e quando ela viu, ela disse parabéns. Ela era muito ríspida, assim, sabe? Mas eu vi que mexeu com ela também. Ela disse parabéns, muito lindo, parabéns mesmo pelo Arthur. E eu saio assim, hoje eu faço questão, sabe, de contar esse testemunho, para mostrar para as pessoas isso, que Deus, ele é um Deus que ele opera milagres, mas ele é um Deus de processo na nossa vida. E o que acontece hoje, Josi? As pessoas, muitas vezes, elas querem alcançar um nível máximo, mas elas não querem passar pelo processo, né? Porque, às vezes, o processo é dolorido. Mas dói, tem um processo que a gente tem que passar. Tem um processo que muitas vezes tu vai ter que passar para te amadurecer. Tem um processo que tu vai ter que passar para o teu crescimento espiritual. Até para o teu crescimento mesmo, né, o sentimental, o teu crescimento físico. Tu vai ter que passar para te crescer, para quando tu chegar lá onde tu almeja, tu não chegar lá e cair, porque tu nunca passou por isso, né? Então, eu vivi, né, esse processo e acredito que permissão de Deus, porque hoje eu entendo muitas coisas, né, amadureci em muitas coisas. Quando eu olho para trás, quando eu conto esse testemunho, eu posso ver assim o trabalhar de Deus, sabe? E sempre que eu oro pelos meus filhos, sempre foi assim desde o meu primeiro filho, né? Eu oro porque quando a palavra de Deus diz assim, ó, abençoar, o abençoar quer dizer liberar para prosperar. Então, quando tu ora, quando tu abençoa, tu está liberando para prosperar. E era sempre a oração que eu fazia, né? Tanto pelo meu primeiro filho, quanto pelo Arthur, quando estava na UTI. Eu dizia, meu filho, eu te abençoo. Tu é uma bênção. Tu é uma bênção na minha vida, tu vai ser uma bênção para a minha família. Tu és uma bênção. Então, eu liberava o meu filho. Eu estou dizendo, eu te libero para prosperar. Tu vai ser um profeta de Deus. E o Arthur, assim, ele é uma criança diferente. As pessoas, assim, da minha família, às vezes, elas mandam mensagem quando eu posto algum vídeo deles, e ela tem uma sobrinha minha que ela diz, tia, ele é diferente.
Eu olho para ele, ele tem a luz, né? ele é uma criança diferente. Ele é uma criança assim que um dia eu vou levar ele na loja para vocês verem. Ele adora abraçar, ele adora beijar, é o beijoqueiro, né? Ele é muito carinhoso, sabe? É uma criança assim, adora dar atenção, sabe? Se ele vê uma pessoa assim, tipo, esses dias a gente passou por uma experiência com ele de uma criança, né, que é especial. E ele, assim, ele tem todo um cuidado por essa criança, assim. Ele é uma criança que ele chega, assim, tu vê o carinho, sabe? Não faz assim com ele. Tu não sabe que ele não pode, tu não sabe que ele... E eu vejo, assim, ele tão pequeno, entendendo uma situação, assim, que até os adultos, às vezes, não entendem, né? Sim. E ele, assim, tem todo um cuidado e eu vejo o quanto Deus trabalha através da vida dele e na vida de algumas pessoas. E eu digo para ele, filho, tu sabe que tu é um homem de Deus, né? E ele diz, eu sei. Eu disse, tu sabe que tu é um profeta. E o mais engraçado é que eu tenho um vídeo que a gente fez, né, deste processo que eu passei. E no vídeo a gente fala, né, no final do vídeo, o seu milagre vai virar notícia, é o nome do vídeo. E quando eu vou mostrar para ele tem 7 anos, Josi, ele vê o vídeo, ele chora, a lágrima corre, assim, ó. Quando ele vê o vídeo dele, de tudo que aconteceu, né? E a gente... então tu tens eu tenho um vídeo. Backstage aí dele, desse momento, assim, até para mostrar para as pessoas, né? E quando a gente mostrou para ele, assim, desde a primeira vez, né? A gente mostrou, não falou nada para ele, e ele já chorou quando ele viu o vídeo. A gente viu a lágrima dele, assim... E depois a gente perguntou, o que tu entendeu do vídeo? Daí ele falou, uma criança que estava no hospital, tal. E a gente falou, essa criança era você, estava na UTI, a gente explicou tudo o que aconteceu. Então, hoje, cada vez que ele vê o vídeo dele, ele se emociona. Nossa, ele é uma prova viva de que a fé... E mais do que, né, uma das coisas, né, ali cuidar, né, os pais, né, em vez, às vezes tem pai que xinga os filhos, amaldiçoa, né, daí, como a gente veja, né, às vezes assim, ó, eu aprendi muito que a nossa boca, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a nossa boca, ela pode tanto ser usada para abençoar como para amaldiçoar, né, na hora da ira, da raiva, né, que a gente fala, né. E eu comentei esses dias na igreja, exatamente isso, eu ouvi um testemunho de uma mãe, que ela disse que estava conversando assim na mesa de uma cantora, e ela disse que o filho falou assim, mãe, hoje eu ganhei um prêmio na escola. E ela disse que ficou muito feliz, né, como mãe. Ela disse, vibrei, né, sério, filho, você ganhou um prêmio, que lindo dele. Assim, mas não foi um prêmio muito bom, não, mãe. E ela disse, como assim não foi um prêmio bom? Se tu ganhou um prêmio e foi tu que ganhou, porque é bom, né? A gente como mãe. Sim. E ele disse, não, eu ganhei o prêmio na escola, mãe, de a criança mais insignificante da escola. Não acredito, Dai. Aí ela disse que naquele momento, assim, ela virou uma leoa, né? Ela disse que olhou para ela, como assim? Tu ganhou, tu estuda numa escola que eu pago caro e nessa escola te disseram que tu é a criança mais insignificante? Ele disse, foi. Eu ganhei o prêmio de uma criança insignificante, a mais insignificante da escola. Ela disse, mas amanhã mesmo eu vou na escola e eu vou lá conversar com eles, eu vou perguntar o que eles estão pensando. E ela disse que, falou para ele, eu vou na escola amanhã. E ela disse que no mesmo instante, o Espírito Santo falou no coração dela, não, tu não vai na escola. Tu vai perguntar para o teu filho agora o que ele achou do prêmio que ele ganhou. Aí ela disse que parou, no mesmo instante ela parou, olhou para o filho e ela disse, filho, e o que tu achou do prêmio que tu ganhou de a criança mais insignificante da escola? Ele disse, mãe, eu não dei bola, porque eu sei que eu sou um projeto de Deus. Nossa. Porque eu sei que foi o Senhor que sonhou comigo. Então eu não dei bola, mãe, eu nem liguei. E ela disse que naquela hora, assim, o marido olhou para ela e olharam para a criança e ela disse que lembrou. E ela disse que o Espírito Santo fez ela lembrar, todas as noites tu não ora pelo teu filho? Tu não diz que ele é sonho de Deus, que ele é um projeto de Deus, que foi o Senhor que gerou ele? Tu não ora e tu não diz isso para ele? Então por que tu estás temendo, né, em relação a isso? E o marido disse que olhou para ela e olhou para o filho e disse assim, filho, ainda bem que foi tu que ganhou o prêmio. Porque tu és forte, porque tu és valente. Verdade. Porque tem palavras de bênção sobre a tua vida que a gente declara todos os dias. Ainda bem que foi você, Deus sabe por que foi você. Porque se fosse outra criança, não ia aguentar. Não ia resistir ganhar um prêmio desse. Aí o menino disse, é mesmo. Por isso que foi eu que ganhei, porque eu sei quem eu sou em Deus. E assim, um menino de uns 13, 12 anos. Nossa, e eu estava dizendo, né, eu falei, né, compartilhei com as meninas da igreja, eu falei para elas, hoje, Josi, muitos filhos não sabem a identidade que eles têm.
Porque os pais, eles não têm mais declarado, orado com os filhos, né? Dito para os filhos, vocês são uma bênção, falado sobre o futuro deles. Porque quando tu declara que é uma bênção, tu estás liberando o teu filho, está dizendo o teu futuro vai ser extraordinário, o teu futuro vai ser bênção do Senhor. E hoje os filhos, eles já não têm mais essa identidade. Né? Hoje a gente tem olhado para os adolescentes, eu que acompanho, né, adolescentes, eu acompanho os jovens, tu vê que os jovens eles estão frustrados. Os jovens, eles já não têm mais uma família, muitas vezes, que está perto, eles não têm mais um pai como referência, eles não têm mais mãe como referência. Hoje as pessoas têm vivido cada uma para si. Né? Cada um faz o... É melhor eu deixar o meu filho no celular, porque eu tenho outras coisas para fazer, e aqui ele não vai me incomodar, então é melhor do que eu sentar com ele e eu ter que falar alguma coisa. Né? E hoje as crianças têm sofrido essa crise de identidade porque já vem desde casa. E por isso que eu digo familiar, né, Dai? É tudo, por isso né? que eu digo assim que eu acho lindo, né, o teu devocional, porque eu vejo que tu faz em família, né? É o nosso momento em família, que eu digo, porque às vezes a nossa vida é corrida, eu entendo. Sim. Tipo assim, nem todos os dias eu consigo estar dentro de casa almoçando com a minha família. Claro que eu gostaria. Claro. Já teve momentos de eu consegui. Hoje não, mas o café da manhã é o momento em que a gente consegue. Então eu tenho que acordar mais cedo, mas aquilo ali é muito prazeroso. E é o momento que a gente lê a palavra de Deus. Então ela leva... Minha menina tem 14 anos, acho que fala que ela está triste ainda. Ela tem 14 anos, mas ela tem muito claro o direcionamento de Deus. E ela sabe das promessas que Deus tem na vida dela. E às vezes ela diz, mãe, aconteceu isso no colégio. Mãe, será que em casa eles não falam, mãe? Será que ela não sabe que a mãe dela tinha que olhar ela com outro olhar, ou isso, aquilo? Eu disse, filha, mas infelizmente nem todas as famílias tiveram a oportunidade ainda de ter o que a gente já teve com Deus. Porém, talvez tu seja a pessoa que vai lá plantar no coraçãozinho dessa pessoa e trazer, às vezes, através até de uma criança, trazer mais a palavra de Deus, ler a Bíblia. É verdade. Então, é algo assim que é estar com Deus. E o teu filho, ele é a prova viva que milagres acontecem. Porque ele era tudo para não dar certo. Para não dar certo. Tudo, né? Tudo. Desde a tua parte emocional, porque fosse arrasada, né, Dai? Foi. Marido sem carro, se... Foi. Eu acho Foi que, certo, recebeu difícil. ajuda de várias pessoas, eu acredito. Recebemos nesse processo ali do acidente, né? Pessoas emprestaram um carro, né? Nossa. Teve pessoas que Quanto Deus manda anjos, né, para nos abençoar. Pessoas que ficaram sem o carro para emprestar o carro para a gente. Eu ia todos os dias porque eu fui na prefeitura, né? Consegui o carro da prefeitura, então todos os dias eles me levavam e eles iam até Florianópolis, na volta eles me pegavam. Então teve motoristas ali, né? Que eles dormiam no carro me esperando ficar na UTI. Nossa. Foram bênçãos de Deus assim na minha vida. E então, assim, foi... E quando a gente teve essa perca do carro, né, as pessoas se mobilizaram, juntaram dinheiro, conseguiram arrumar todo o carro. Eles arrumaram todo o carro veio zerado. Quantas bênçãos, né? Foi. E a gente foi muito abençoado. E tudo isso ia acontecendo e eu ia vendo que era Deus trabalhando, que era um propósito de Deus. Porque se não fosse, né, se fosse pela força do meu braço, jamais eu ia conseguir. Não tinha como a gente conseguir arrumar o carro, não tinha como. E eu tinha o meu outro filho também que precisava de mim, né? Então, Que daí tua menina na época tinha 12 anos, 12 né? anos, é. E ele também precisava de mim, né? Então, no momento que eu estava em casa, eu tinha que me doar para ele também, né? Tinha que sentar com ele, tinha que conversar, era um adolescente, né? Então, mas o meu filho, assim, mais velho também, ele é muito abençoado, né? Ele é um menino, assim, muito de Deus. É um menino, assim, que alegra, sabe, o nosso coração, assim, pelo exemplo de vida que ele dá. Com 20 anos, né? Um homem já, né? Sim. Pro pai e pra mãe nunca, né? Pra gente é sempre um bebê, sempre né? Bebê. Mas a gente vê, assim, os princípios que ele tem, assim, né, na vida dele, e a gente é muito feliz, né, por tudo que o Senhor tem nos concedido. E até porque essa questão que ele falou, né, desses jovens, a gente é pai de muitas pessoas, né, de coração. Eu imagino, deve passar Nós somos... assim. Quantas pessoas, quantos adolescentes chegam até vocês, eu acho, né? Sim. A gente tem muitos jovens, assim, que eles caminham na fé sozinho, né? Que às vezes o pai não está na igreja, a mãe não está na igreja. Então, eles têm muito nós como exemplo, né? E eles têm como pais na fé. Então, eles caminham muito próximo, né? Eles
estão com a gente direto, né? Alguns a gente até dá vontade de levar para casa, né? E se fosse o meu marido mesmo diz, olha, se dependesse de ti, tu tinha uma casa só para colocar todo mundo. De um orfanato. E tem pessoas que até fazem isso, né? Porque não consegue. É o dom também, né? É. Mas o quanto é bom, né? É bom. Tá com Deus. Nossa, é muito bom, é maravilhoso. Não assim. tem, né? A única coisa que às vezes quando eu tô passando por uma situação, né? Que quem nunca, né? Eu sempre digo assim, hoje eu aprendi. Senhor, o que eu tenho que aprender com isso? Porque tá doendo demais e eu quero sair daqui. Porque quando a gente tá passando por algo, começa a doer, né? Sim. E olha só a fé. Tu tinha tanta fé que tu já imaginava, tu já acreditava que ele ia para tua casa são e salvo e perfeito, né? Perfeito. Então tu trouxe, que é isso? Tá ali, né? Tá ali, e assim, ó, perfeito. tem Mateus 17, né? Se a gente tiver a fé do tamanhinho, né? Um grande mostarda, olha o que pode fazer. E tu teve? A tua fé, eu acho que ela era pequititinha, porque perto de todas as diversidades que tu passou, ela, por mais que tu quisesse ter ela grande, né? Ela ainda é, tipo assim, em muitos momentos ela se tornava pequena, Sim. né? Mas olha só o que aconteceu. E eu sempre digo quando alguém tá passando, assim, ó, eu sei que não tá fácil. Porque não é fácil passar. Eu tenho certeza que hoje tu vê de uma forma, né? Mas quando tu tava passando era de outro olhar, né? Mas e os questionamentos, né? Sempre os porquês que a gente... Nos momentos que a gente está passando por isso, assim, a gente questiona o porquê. Né? Mas é algo que a gente tem que passar e que é algo que vai nos fortalecer. E sempre agora, quando eu passo por algo assim que está muito difícil, eu sempre pergunto para o Senhor, Senhor, o que tu faria no meu lugar agora? Porque a Bíblia mesmo diz que o cristão, ele é o quê? Ele é parecido com Cristo. Nós somos pequenos cristos na Terra. Então, a gente tem que se comportar como tal, né? E eu sempre, nos momentos que eu estou passando assim de dificuldade, eu sempre pergunto para o Senhor, o que tu faria agora, Jesus? Eu quero fazer o que tu faria. Me instrui a fazer o que tu faria agora. Porque eu quero ser parecido contigo. Eu quero quero ter as atitudes que tu teria. Então, algo que me amadureceu muito não é mais eu não pergunto mais o porquê. Só pergunto, Senhor, me ajuda a sair. Como que eu faço? Né? O que eu tenho que fazer? Algo tem que ser curado na gente, né? Que se a gente está passando por aquela situação, algo tem que curar. Porque Verdade. não é em vão que a gente passa pelas situações. Não. É uma cura. A gente não entende às vezes na hora, mas se a gente pergunta para Deus, a gente, né? Como que eu faço, né? Porque Deus conhece o teu problema. Deus sabe onde é que Ele quer que tu esteja. Mas a gente não sabe. Daí é o caminho até trilhar, né? Até chegar nesse propósito, que é onde a gente pode se perder. Se a gente não estiver sendo bem direcionada por Ele, né? E assim, é algo que foi o que Deus despertou dentro de mim, assim, foi a visita, sabe? Eu gostaria muito, assim, que as pessoas, elas, pelo menos um dia na sua vida, ela tivesse uma experiência de visitar os hospitais, sabe, Josi? Porque eu digo assim, ó, principalmente as pessoas que têm problema com depressão, né, problemas assim emocionais. Se tu tirar um dia da tua vida e tu for no hospital, na ala feminina ali do câncer, e tu entrar em cada quarto daquelas mulheres... Que teu problema é tão pequenininho, né? Nossa, Josi, eu digo mesmo, assim, eu visito elas lá e eu sempre falo que nas primeiras vezes que eu fui, eu dizia assim, ó, eu vou para ensinar. Mas hoje eu olho e eu digo, eu venho aqui para aprender com vocês. Porque elas ensinam muito. Nossa, porque não é fácil quem passa, Meu né? Deus, assim, ó, tu passa, assim, naquele corredor e tu vê pessoas quase mortas, sabe? Sentadas ali, só no osso. E tu vai conversar com elas, a palavra que elas têm é de esperança, José. Nossa, às vezes a gente diz, nossa, eu tenho tanto, né, com tudo, eu ainda reclamo, né? Que às vezes eu pelo menos, sou uma que às vezes reclama, né? Às vezes com minhas mitingas, assim, os meus sentimentos. Um mês atrás eu fui visitar e eu entrei no quarto, né, de uma senhora e a dona Juscelia. E quando eu entrei, assim, eu vi que ela estava diferente. E eu vi um brilho diferente nela, eu vi algo diferente. Sabe assim, que tinha uma menina que estava, né, no quarto com ela, e eu olhei, tu olhava assim, não, essa aqui é uma pessoa doente. Aquela ali também era, mas quando eu olhei para ela, assim, eu vi que aquele dia ela estava, assim, com um brilho diferente. E quando eu comecei a conversar com ela, né, e ela começou a falar das dificuldades, ela tinha feito uma bariátrica, ela perdeu bastante peso e tal, e depois acabou descobrindo que ela estava com um câncer no estômago.
E ela estava lá no hospital, ela estava acamada, ela estava usando já a bolsinha. Colostomia que ela... E eu conversava com ela, eu falei para ela, Juscelia, a gente nesse momento a gente dá valor a cada detalhe da vida, né? E ela falou assim, é verdade, pastora, a gente dá valor assim a tudo. Ela disse algo que assim me marcou muito, que ela falou assim, ó, sabe o que eu mais queria agora? Era tomar um copo d'água assim, ó, bem gostoso. Josi, Ai, acabei de tomar uma hora, naquela hora, Josi, eu comecei a chorar, assim, eu digo, meu Deus, ela assim, ó, eu queria tomar um copo d'água, porque eu tinha que molhar o algodão e botar assim, ó, na boca dela, porque ela não podia tomar água. E quando ela falou, ela disse assim, ó, as coisas mais simples da vida é o que a gente não dá valor, e que quando a gente está nessa situação, a gente dá valor, ela falou. Ela falou assim, eu fiz a bariátrica, pastora, porque eu queria ser magra, mas eu tinha saúde. Eu era gordinha, mas eu tinha saúde, eu andava, eu fazia meu exercício, mas eu queria ser muito magra. E quando eu fiz a bariátrica, eu tô aqui hoje, magra. Ela falou, muito magra. De poder comer tudo, não poder comer mais nada. Mas ela disse, mas eu não consigo levantar, eu não consigo tomar água, eu não consigo comer. E não que isso aconteça com todo mundo, mas era um exemplo que ela estava dando dela, assim, né? E quando eu falei para ela assim, para elas, né, eu disse, eu posso orar por vocês, quero deixar uma palavra e tal, e ela disse, pode. Naquele momento ali, o Espírito Santo falou no meu coração, até meu marido estava comigo, e ele falou assim, eu vou recolher ela. E estava o filho e o marido no quarto. E na hora, assim, eu comecei a rir, porque eu vi que o semblante dela estava diferente. Né? O médico chegava no quarto para falar para ela que, o seu caso é bem delicado. Né? Vamos dizer que quase irreversível, ele falou para ela. E sabe o que ela fez? Ela sorriu e levantou a mão e disse assim, glória a Deus. Aí ele falou, eu estou dizendo que o seu caso é irreversível e a senhora está dando glória a Deus. Aí ela disse, porque se ele quiser me levar, ele vai me levar. Se ele quiser me deixar, ele vai me deixar. A minha vida está na mão dele, ela falou. Ela já tinha entregado. Aí quando o senhor falou isso, assim, daí eu orei, daí quando a gente entrou no carro, o meu marido tocou no assunto dele e falou, quem sabe, né, um dia ela ainda dá o testemunho, né, de que tudo que Deus fez na vida dela e tal. Daí eu falei para ele, eu disse, o senhor falou para mim que vai recolher ela. Aí ele falou, tu é louca? Tá ficando louca? Daí eu disse assim, não, o senhor falou para mim que vai recolher ela, bem nítido, e que ela não vai nem sair do hospital. Daí ele, meu Deus, mas a família não pode saber disso, né? Daí eu disse, não, claro, a gente não vai falar para a família. Sim, tem coisas que não dá para... Aí, quando foi uma semana depois, na quarta-feira, eu recebi uma mensagem do filho dela dizendo que ela havia partido. Sim. Numa quinta-feira. Ele falou, minha mãe partiu. Daí eu falei para ele, eu disse, aquele dia que eu fui visitar, o senhor já tinha me falado que ia recolher ela, que o que ela tinha para fazer ali, né, ela já tinha feito e ele ia recolher ela. Eu já sabia, eu falei para ele. Dai, é um lado difícil quando a gente tem uma comunhão com Deus e quando Deus fala as coisas, né? Tem. Porque tem coisas que a gente não gostaria de saber. Verdade. E também não pode nem compartilhar, porque às vezes a pessoa não vai saber interpretar, porque né? Nesse momento, assim, eu não compartilhei porque eu vi que tinha esperança, sabe, Josi, na família, de que ela ia sair dali, né? E eu não cabia a mim compartilhar, né, de que isso iria acontecer com ela para eles ficar naquela expectativa, né, de será amanhã, será depois, será não, né? Então eu guardei para mim, se o senhor falou foi para mim, então, sim, né? Mas há muito tempo assim eu sempre relutei, sabe, com essas coisas de que quando Deus fala assim que vai lá, diz pro fulano que está passando assim, assim, assim. E eu até tive uma experiência de que uma vez eu disse para o Senhor assim, eu estava em oração, né, na igreja, e tinha bastante gente orando, e o Senhor me disse, vai lá e fala para fulana de tal assim, assim, assim. E eu disse, eu não vou. Ela sabe que eu conheço a vida dela e vai achar que eu estou falando de mim. Eu não vou lá falar para ela, jamais, vou ficar aqui no meu canto. E o Senhor falando no meu coração, vai lá, te levanta, abraça ela, fala o que ela está precisando. E eu disse, não vou. E eu estava ali sentadinha orando e, de repente, levantou uma outra pessoa. E a outra pessoa levantou e foi em direção a essa que eu teria que ter falado, que o Senhor tinha me entregue para falar. E quando a pessoa levantou, Josi, eu disse, não. O Senhor vai levantar outra pessoa para falar, porque eu não fui. Era para mim ter ido. O Senhor falou para mim, eu não fui. E naquele instante ali, o Senhor falou assim, tu és necessário aqui. Tu és importante, mas eu quero dizer para ti que tu não é insubstituível. Se tu não quiser ir, eu vou levantar alguém que vá.
Porque ele quer entregar algo para aquela pessoa, não importa quem vai entregar. Não importa, eu só estou sendo um instrumento, né? Então ele diz, tu é necessário, mas tu não é insubstituível, eu levanto outro. Então a partir daquele dia ali eu entendi, quando Deus fala ao meu coração, eu faço questão. Aí a gente aprende tanto, né? Porque às vezes depois ele cobra falar, também da gente, né? E na hora foi o que eu pensei, né? Eu disse, Senhor, o Senhor vai cobrar de mim? Tô pega, né? O que vai ser da minha vida agora? Mas são testes que realmente pra gente entender que... Porque às vezes parece que é coisa da tua cabeça. Muitas vezes a gente, mas será que é eu que tô pensando isso? Porque é uma coisa meio... É diferente, né? Não é uma coisa que a gente vive todos os dias, todo momento, né? E às vezes tu fica, mas será que é eu que tô pensando isso? Ou será que é pra falar? É, tipo, eu conheço a vida da pessoa, né? Então, eu vou falar, ela vai achar que eu tô falando porque... Mas é que... Mas a pessoa vai entender que não é diferente quando tu fala quando é de Deus, né? Dá de saber que já faz 1h15 que nós estamos aqui conversando. Eu achei que não ia dar nem 30 minutos. Que história linda, Dai. Ai, Dai, que história linda. Realmente ela tem que ser replicada. A gente tinha um podcast assim para falar de tanta coisa, mas a história ela é tão vibrante, ela é tão viva, assim, sabe? Algo de superação que é muito lindo. E eu gosto de compartilhar ela, Josi, por isso, sabe? Para as pessoas entenderem assim que pior que seja o teu momento, né? Se tu tens a presença de Deus, basta. Né? Que Deus ele é capaz de fazer qualquer coisa. Se tu tá diante de um mar, ele é capaz de abrir o mar. Né? Então, assim, ele faz milagre. Né? A gente tem que crer. Porque hoje as pessoas, quando tu fala de Deus... Parece que tem sido tão banal, né? Tu falar de Deus, Deus, né? Mas não, tu serve um Deus ainda que faz milagres. Tu serve um Deus ainda que opera maravilhas, né? E de tantos outros testemunhos que se eu fosse falar, nós ia ficar a noite inteira aqui, né? Mas eu queria compartilhar isso porque foi um propósito de Deus que eu fiz, de onde eu ir falar das coisas dele, eu tenho que compartilhar esse testemunho para fortalecer a fé de outras pessoas, né? Para dizer para elas, vai para Deus, a solução está em Deus. É Ele que faz, é Ele que pode, né? E se for pela força do nosso braço, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Então, assim, tenho aprendido muito, né, com esse ministério que o Senhor tem colocado nas minhas mãos. E também quero falar um pouquinho de ti, né? Além do meu testemunho. Que é lindo, maravilhoso, a gente ficaria. Igual diz outra gente assim, tem a moda evangélica, que como é que vão te compartilhar, como é que elas vão se compartilhar, porque às vezes as pessoas têm muita dúvida sobre isso, né? Mas valeu cada minuto, cada fala que, meu Deus, mas eu aprendi muito. Eu digo assim, Josi, sobre a tua pessoa, né? Eu também queria deixar aqui, né, a minha fala, porque... A gente se conheceu hoje pessoalmente, né? Mas online já faz tempo que a gente... Mas sabe que a sensação que eu tenho que parece que a gente se conhece há mais tempo, sabe? É verdade, também tem a mesma... Eu disse assim, gente, parece que eu já convivi com ela há tanto tempo, assim, sabe? Parece que eu já tenho uma intimidade, também assim. tive esse pressentimento, assim, de... Parece que faz tempo que a gente se conhece. Eu acho que o mesmo espírito, né? É Deus, mas né? Eu digo pra ti, assim, né? Que, como eu te falei, tu é uma mulher que levanta outras mulheres. E a partir do momento que eu te conheci, eu aprendi muito. Eu digo para ti que eu cresci nesse mundo da moda, assim, de saber me vestir, de saber como me comportar, de entender como que eu tenho que me vestir, qual a posição que eu tenho. Eu aprendi ali contigo. Embora tu possa dizer assim, mas... É tão pouco, né? Na live, às vezes, ou algumas coisas que tu compartilha, que até acho que tu deveria compartilhar mais. Fica a dica aí. Hashtag fica a dica. Mas eu pude aprender muito contigo, sabe? Vendo a forma como tu se veste, vendo as dicas que tu dá, com as roupas que tu vende, né? Eu estou aqui hoje vestida com a roupa que tu vende. Bem linda, colorida. E eu digo para ti, assim, que eu criei uma ousadia no me vestir depois que eu comecei a acompanhar vocês ali, né? Principalmente tu ali na Trânsito e o teu trabalho como a Josi, né, faz ali. E eu cresci mesmo, as minhas roupas mudaram depois que eu conheci a loja de vocês. Que legal, pude me vestir assim muito melhor, porque a gente sabe que a roupa ela comunica, né, Josi? Sim. E eu pude aprender isso contigo. A roupa ela comunica. As pessoas quando elas olham para ti, elas te leem através daquilo que tu estás vestindo. Fazem uma leitura, infelizmente é assim, não gostaríamos que fosse. Não é julgar, é que é uma coisa que é natural. É natural, né? 55% da nossa avaliação do outro é visão. Sim. A gente olhar e visualizar. E eu comecei a entender isso depois que eu
comecei a te acompanhar ali, comecei a ver as tuas dicas de moda, né? E eu digo para ti que hoje eu não tenho nenhum curso de moda, gosto muito, não tenho nenhum curso, não tenho nenhuma faculdade, não tenho nada, mas que as pessoas me procuram para dizer, pastora, se eu colocar isso aqui com isso aqui, o que tu acha? Eu posso dizer, não vai ficar legal, não faz assim, tal. Às vezes elas chegam lá na igreja, né, e eu digo para elas, ai, pelo amor de Deus, não deu certo, amiga. Quando eu tenho mais intimidade, assim, né? Não ficou bom isso. Acho que tu não tá segura não desse deu look. certo. Então, hoje, elas, antes de elas saírem, elas às vezes me mandam foto como se eu fosse uma profissional, Que legal, né? Como se eu cara. fosse profissional da área, elas me mandam foto, eu digo, gente, eu não sou nada. Não, mas tu anda bonita, tu anda bem arrumada, tu sabe se vestir, né? Então, eu digo mesmo, assim, tenho o prazer de dizer com a boca cheia, o coração cheio de gratidão, assim, que eu aprendi contigo. Nossa, Aprendi, né? Até falei para ti que eu preciso fazer algumas outras coisas também, né, contigo ainda para aprender um pouco mais, mas eu tive bastante um crescimento muito grande assim, de saber me vestir, de saber como, porque como a roupa ela comunica, isso aí acabou me preocupando, né, de saber da posição que eu tenho e de como eu tenho que me portar, como que eu tenho que me vestir, né, como que as pessoas vão ver, porque isso faz toda a diferença, né? Às vezes tu se vestir com algo que vai mostrar o teu caráter de uma forma diferente, distorcido, né? Uma má tu se veste interpretação, na verdade, tu se né? vestir de uma maneira que não é nem por mal. Tu é uma pessoa boa, mas por tu não saber se vestir, as pessoas vão te olhar e vão dizer, não sei, né? Então, eu aprendi muito com vocês ali, aprendi muito com vocês mesmo, gratidão por isso. E pude crescer, o meu marido, ele é prova disso, né? Ele que bom. caminha comigo, ele sabe, ele, às vezes, antigamente, né, eu perguntava muito para ele das minhas roupas, né? Porque daí, às vezes, os homens, eles têm essa barra de dizer que a gente se veste para mulheres, né? Mas Sim. eu nunca saio de casa sem perguntar pro meu marido, o que que tu acha? Tá legal? Então, de um tempo para cá, ele viu que eu tô perguntando menos, né? Sim, Porque como ele tem mais bastante segurança, coisa né? para Mais fazer, seguro. e ele, quando ele me veja, ele disse, nem me perguntasse se estás assim toda bonita, com quem que tu aprendeu? Então, eu tenho dito para ele, né? E eu digo, eu tenho comprado lá na loja e automaticamente elas já dizem, usa isso com aquilo, tu pode fazer assim, tu pode montar um look assim. Então, eu já saio lá da loja com uns kits montados, né? Uns look montado. Então, isso fez toda a diferença, né? E ele mesmo percebeu. Ele disse, que legal. E quando eu estou assistindo as lives, ele mesmo fala, essa aí é aquela que te dá as dicas? É aquela mesmo. Que legal. E daí, então, na realidade, eu fico muito feliz e nunca imaginei que alguém pudesse me falar isso. Te juro de todo o meu coração, porque, tipo assim, é tão normal, isso, como eu te falei, é normal. Mas, assim, saber que tu pode estar ajudando e naturalmente tu tá ajudando outras pessoas. Sim. E eu sou muito obediente a Deus. E na hora que tu começou a falar, Deus tocou no meu coração que era para mim te dar uma consultoria completa. Que lindo. Então eu queria te presentear, porque nós vamos estar aqui sentados falando dessa tua colaboração que tu pode fazer para outras pessoas, porque talvez Deus quer te usar mais ainda. Até me emocionei, porque quando é de Deus, e é de coração, eu vou te dar uma consultoria completa. Obrigada. Tudo que eu sei eu vou te ensinar, para que tu possa passar isso para as pessoas que congregam na tua igreja, que eu tenho certeza que isso transforma muito, né? E eu sei que a autoestima é algo que ela não é só físico. Ela também faz parte da nossa espiritualidade, ela nos ajuda a ter mais ânimo, força, passar pelas barreiras, né? Não se sentir tão julgada. É verdade. E é algo que é bem... É só quem faz, entende? As pessoas, é transformador mesmo. E só de saber assim, tu pelo menos porque tu é uma pessoa com esse coração lindo, não te conhecia pessoalmente, mas agora eu já tô mais apaixonada ainda. E quero te presentear, não foi nada, tu sabe, né? Sabe, quero te presentear porque Deus falou, Deus assim, faz que eu quero usar ela para que ela abençoe mais pessoas ainda. Eu sei que tu vai fazer com muito amor e carinho. E eu quero que tudo que eu puder, eu vou fazer. Eu sei que vai ser perfeito e lindo, porque quando é Deus é perfeito, não tem, tá? Amém. E nós vamos fazer a próxima, e tu falando como é que foi a tua experiência, até para poder ajudar outras pessoas também. E vai ser uma daí de consultoria mesmo da tua vivência. Que bom. E nós vamos gravar tudo, aí nós vamos botar no podcast todo o processo que a gente fez, para as pessoas entenderem como que dar dicas, enfim. Lindo, Mas, amei. Recebo mesmo, de coração. Tu sabe, coração. Obrigada.
Deus Ó, abençoe, te imagina. recompense 100 vezes mais. Não, tu tem muita luz, Dai. Obrigado, tá? Obrigado. E que história linda. Que Deus venha, assim, te abençoar ricamente cada vez mais. Prosperar. É só o começo, tu sabe disso, né? É só o começo de muitas coisas lindas que Deus ainda vai fazer na tua vida. Creio. De muitas bênçãos ainda que tu vai trazer para muitas pessoas, palavras, né? E Deus quer isso, né? Ele quer fazer um exército. Amém. Um exército de pessoas que vão trazer a palavra dele, esse amor e esse carinho que tu tem, que Deus é só isso, é só amor e carinho. E o resto, tudo dá certo. Obrigado, tá? Fiquei muito feliz, tá? Agradeço de coração por esse momento, por deixar eu compartilhar um pouquinho da minha história e te agradeço mesmo, assim, por poder trabalhar junto contigo e Vai eu ser sei uma honra que a minha. gente vai tocar o coração de muitas mulheres, né? Com certeza. Um versículo assim que eu quero deixar é que a palavra de Deus, ela diz que a gente tem que amar o próximo como a nós mesmos. Então, quando a gente não se ama, não tem como tu amar o próximo, né? Então, eu quero deixar assim esse versículo bem frisado, porque foi algo que eu preguei nesses últimos tempos na igreja e eu falei para elas: se ame, porque se você não se amar, tu não vai conseguir amar o teu filho, tu não vai conseguir amar o teu marido, tu não vai conseguir amar o teu próximo. Então, primeiro tu tem que te amar. É amor próprio, para depois tu conseguir transmitir o amor pro outro. Então, É que amar o outro, amar sabendo das suas fragilidades é muito mais difícil do que a gente amar porque a pessoa é boazinha. Então, porque a gente sabe as nossas fragilidades, né? Uhum. E quando a gente aprende a se amar, é muito fácil amar o outro, porque tu acaba vendo o outro lado, né? O lado que por trás daquilo existe uma pessoa maravilhosa, extraordinária. Ela só tem sentimentos e a forma dela agir. E às vezes foi ensinada daquele jeito, às vezes a vida foi tão cruel com ela, né? Que às vezes fez ela se tornar aquele, mas é só uma casca. Mas lá dentro tem algo que só precisa ser curado, ser descascadinho e deixar para fora brilhar. Exatamente. Eu sempre brinco na consultoria que nós todos temos um arco-íris, né? Tem a passagem da Bíblia que Deus selou, né? Com o arco-íris lá, uma aliança. Então nós temos também o nosso arco-íris, que é a nossa aliança com Deus, que é trazer essa alegria, essa vitalidade, esse amor que Ele tem por nós. Então vamos trazer aí arco-íris para a gente deixar esse mundo mais lindo. E tem muitas mulheres assim, sabe, Josi, eu que acompanho, tem muitas mulheres ainda feridas, né, emocionalmente, que precisam tratar, que precisam ser curadas de dentro para fora, né, porque às vezes tu olhar a aparência é muito fácil, mas o julgamento é fácil, né, Dai? Agora, o interior da pessoa, né, às vezes precisa ser tratado e às vezes só com uma conversa, tu sentar e deixar a pessoa. Às vezes tem momentos assim que eu sento com mulheres que eu não falo nada. Eu só ouço. E elas falam. E no final, assim, eu só dou uma palavra, oro, e elas saem assim, é libertador para elas, sabe? Nossa, eu saí daqui leve, tô saindo daqui diferente. Só precisava de uma tarde de conversa. Porque tinha, né, algo ali que é especial, né? Que é Sim, Deus verdade. agindo no meio de tudo, né? Ai, meu amor, obrigada. Então, nós já temos um podcast marcado, então. Sim. Agora, ó, tu já tem mais um compromisso comigo. Vários agora, né? Obrigada, meu amor. Vai ser um prazer. Gente, eu esqueci, falando pra vocês, era tanta coisa, mas foi tão emocionante pra mim. Eu não sei se vocês sentiram mesmo aí, mas eu tô aqui tocada. Gente, o nosso QR Code está aqui, quem quiser entrar na nossa loja online, né? Fique à vontade, nosso e-commerce. Muito obrigado, né, por vocês estarem aqui, que essa história linda da pastora Daiane, que eu chamo ela de Dai agora, que ela é minha íntima, assim. Agora minha consultora, eu vou consultar ela agora, eu vou fazer uma consultoria completa. Consultora de moda agora. E fiquem ligadinhos que em breve a gente vai estar com ela aqui, falando, vivenciando, contando a experiência dela, como é que foi, né, Dai? Que vai ser maravilhoso. Com certeza. Ah, não, peraí, vamos deixar aqui o arroba, quase que eu já esquecendo. Volta o beijo. volta o beijo, peraí. Não, voltei. Pastora, Então, qual é o teu Instagram? Tá, meninas, para quem quiser te seguir. É PRA Daiane Ribeiro, o meu Instagram. E temos também o Instagram da igreja, né? Para quem quiser acompanhar. Venha o Teu Reino, Comunidade Evangélica. Então, só entra lá, começa a nos seguir. Temos bastante projeto que hoje não consegui falar. Foi muita coisa, né, muita coisa. Acho que tem uns 4 podcasts. Acho que vai uns 10. Porque e olha lá. A gente tem uns projetos bem lindos lá, né? Daí depois vou compartilhar contigo no particular.
mas é um projeto maravilhoso, que acredito que até compartilhei com o teu esposo já, um dia que ele foi fazer uma entrega lá na minha casa. Que show! E já conheci até o teu esposo antes de te ver. Pois então, ele é o entregador oficial. Tadinho. Mas eu quero compartilhar, né, em outra ocasião. E quem quiser seguir a gente lá, quiser fazer uma visita também, vai ser muito bem-vindo, recebido. Com certeza. Recebido com muito amor, carinho. E a gente tem vários encontros lá de mulheres, né? A gente está sempre publicando ali os encontros que a gente faz com palavras direcionadas para mulheres. E eu sempre gosto de sempre focar, assim, na questão do autocuidado, né? Estou sempre chamando alguém para falar, né, sobre o autocuidado, sobre... Agora vai ter o mês das mulheres, né? Agora em março, então a gente vai estar fazendo um encontro dia 24 de mulheres. E vai ser muito bom também. E convido, já deixo aqui o convite para estar lá presente. E a gente faz bastante encontros, assim, falando sobre isso. E as mulheres têm bastante testemunho, estão sendo bastante curadas de muita coisa. E glória a Deus por isso. Ui, que Deus abençoe cada vez mais. Amém. Obrigada, meu amor. Obrigada, eu. Vai me ajudar bastante. Opa. Essa mulher já brilha, gente. Vai agora, olha. Já tô até prevendo tudo. Socorro, Deus. Socorro, Deus. Gente, muito obrigada. Ó. Um beijo e até a próxima. Obrigada, meu amor. Meu Deus.